que eu tenho dificuldade em falar, porque eu também estou aqui para aprender. Mas há uma questão que lhe queria colocar. Há bocado, quando referiu a guerra em Angola pela independência, não referiu a revolta da Baixa do Cassanjo. Era essa a greve de tempo interminado, é a revolta da Baixa do Cassanjo. Mas não deu esse nome. Não. Chamei-lhe a greve do Cotonang, porque os trabalhadores eram da Cotonang na Baixa do Cassanjo. Pronto. Era só isso. Eugénio, faz favor. Bom, eu vou ignorar uma pequena provocação que fez sobre a inteligência artificial, que revela um bocadinho de ignorância, mas eu, como sou totalmente ignorante sobre aquilo que apresentou e que eu muito gostei, vou apenas tentar focar-me nesse aspecto que é o foco deste evento. A mim, eu estou muito de acordo com a importância das palavras e o facto de se utilizar determinadas palavras em vez de outras, como muito bem o Rui Pereira, não é? Com evidência que a Raquel. Eu fico um pouco estupefacto como é que, apesar da radicalidade dita, aliás, a palavra radical também hoje está sob sequestro, porque a direita já não se quer chamar extrema-direita, quer se chamar direita radical. Tenho assistido a esses debates por parte dessa extrema-direita, mas, que diz da radicalidade, utilizou o termo Estado Novo, que é como o opressor se auto-intitulou. Claro que também se usa ditadura fascista, ditadura salazarista, mas usar o termo Estado Novo, eu acho que é utilizar as armas do opressor. Posso estar enganado, quero a sua opinião. Com sentido, estava a pensar, nós utilizamos esse conceito para falar, essa conjugação de palavras para falar da ditadura, mas não é, quer dizer, não é um qualificativo, digamos assim, não deixa de vir acompanhado da ideia de que é uma ditadura fascista. Eu nem acho que é uma ditadura fascista, a não ser durante o período da Guerra Civil Espanhola. Acho que é uma ditadura bonapartista. Porque é uma ditadura que, em geral, tem capacidade de exercer a violência através do aparelho de Estado. Só durante a Guerra Civil Espanhola é que precisa de criar milícias, que é aquilo que caracteriza uma ditadura fascista, na minha opinião. A Legião Portuguesa existiu sempre. Sim, mas ela esteve realmente ativa durante aquele período. Mas, enfim, é um debate. Há um debate. Há autores que consideram que é ser fascista. Eu não acho é que por ser fascista é menos violenta. A origem da violência que é diferente. Essa é uma origem que vem diretamente do aparelho de Estado, porque há risco de revolução, como havia dentro das Forças Armadas durante a Guerra Civil Espanhola, ou se o Estado está tão confiante que não há risco de revolução que pode exercer essa violência a partir do aparelho de Estado. Não é menos violenta. Portanto, a questão é só esta. E também isso é alvo de debate, porque não há... Portanto, não... O Estado Novo é um nome que se dava a si próprios, que também é utilizado na ditadura austríaca e noutras, ou seja, apareciam como Estados a regenerar supostamente a sociedade, o corpo da nação. Mas sim, é o nome que o regime dava a si próprio. Se bem que quando se usa do ponto de vista historiográfico, também se usa em referência à documentação oficial, não é só um qualificativo, não é? Tem a ver com os documentos do próprio regime, mas concordo, não acho que seja a melhor maneira de chamar de Estado Novo. Acho que a melhor maneira é mesmo chamar-lhe ditadura, que era o que era. Gostava de que se desenvolvesse a parte da inteligência artificial. Nós, quer dizer, as profissões intelectuais estão a ser brutalmente expropriadas através desse processo. Vou-lhe dar um exemplo que é o meu caso. Nós somos avaliados por escrever artigos científicos em revistas Open Access. Essas revistas científicas que nós escrevemos, no ano passado foi publicado 1 milhão e tal de artigos. Ou seja, nós não somos avaliados pela qualidade dos nossos alunos quando saem da universidade. Somos avaliados por um item, que é as revistas que têm que ser indexadas e tal. Portanto, há vários professores brilhantes neste país que sequer conseguem entrar na universidade. Estava a pensar no outro dia no poeta António Carlos Cortês,
porque não tem revistas Scopus. É um dos homens em Portugal que mais conhece de literatura, teoria da literatura, portanto, só para se ter uma ideia. E o que é que faz o ChatGPT? Engola aquilo tudo e vomita, literalmente, com uma recombinação de palavras. Ora, o ChatGPT provavelmente deve ser, quem é dono do ChatGPT, não sei, é Google, a Microsoft, é uma dessas grandes proprietárias, não sei qual é, que não pagou direitos de autor a 1 milhão e qualquer coisa de produtores. A regulamentação é outra discussão. Mas deixa-me só, mas acrescentava outra nota que me parece muito importante sobre o processo de expropriação, que me é muito caro. Eu não acho que a humanidade precisa de progresso sistematicamente ou de desenvolver máquinas sistematicamente. Peço-vos desculpa, mas eu não acho. Eu não tenho nada contra o progresso, nem defendo que a gente deve ir todos viver nus para debaixo das árvores outra vez. Mas não compreendo porque é que uma aula é mais interessante com como é que ele chama? Um PowerPoint, do que com um professor apaixonado que domina o assunto. Portanto, acho que há assuntos, se me disserem, olha, inventámos uma máquina para limpar casas de banho e todas as mulheres que hoje limpam casas de banho no mundo podem estudar para ser professoras, eu acho extraordinário. Agora, máquinas para introduzir, acho um retrocesso civilizacional meter um PowerPoint dentro de uma sala de aula. Não, dou graças a Deus por ter sido aluna quando não havia PowerPoints. Não consigo pensar em nada mais aborrecido do que olhar para um PowerPoint. Então, a questão da inteligência artificial não é para mim uma questão técnica, é uma questão política. É uma questão de escolhas do que é que nós queremos produzir e como. E isso para mim é uma questão fundamental. Não vou estar ideal qualquer dia. Eu não tenho medo nenhum. Tudo bem. Só um cheirinho? Claro, eu não acho muito bem. Já não sei o que é que o PowerPoint tem a ver com a inteligência artificial. Zero. Primeiro. Não tem nada a ver com a inteligência artificial. Zero. Absolutamente nada a ver. Depois, para se discutir a inteligência artificial, é preciso sabermos do que é que falamos quando falamos de inteligência. Aliás, nada mais natural que a inteligência artificial. Porque essa é humana, foi feita pelos homens. Enquanto que a inteligência dita natural, ainda há muita gente, não sei se aqui, que pensa que até é sobrenatural. Portanto, a inteligência artificial, nada mais natural que a inteligência artificial. Em primeiro lugar, portanto, é feita também por outros homens para os homens. E certamente que não aplicaria o anátema que há pouco fez a inteligência artificial se lhe dissessem que com a inteligência artificial se consegue aumentar enormemente a qualidade de diagnósticos de determinados cancros, por exemplo, devido à inteligência artificial. Se consegue melhorar enormemente os tratamentos possíveis que se vão fazer a determinadas doenças por causa da inteligência artificial. Que se consegue uma quantidade de medicamentos extremamente mais ativos e proficientes do que com a inteligência artificial. E muito, eu ia continuar aqui. E sobre a inteligência artificial, os drones estão a matar pessoas com a inteligência artificial. Mas o carro não foi de automóvel. Foi de automóvel. O automóvel mata mais de 100 mil pessoas por ano. Bem, então concordamos que não é uma questão técnica, é uma questão política. A inteligência artificial não está a cuidar dos cancros de ninguém neste momento, está a matar pessoas na Ucrânia e Israel. Não, tem as duas componentes. Por favor, desculpa, Manuel, tem só um de cada vez, senão começa a não Mas ouvir. também há muitas pessoas há muitos médicos que não tratam os doentes porque não têm dinheiro para... Desculpa, tem que funcionar só um de cada vez. Faz favor. Quem é que pede a palavra? Desculpa o aceso da... Nada, eu gosto muito de pessoas apaixonadas. Faz favor, então. Eu vou ser muito breve. Sim. Como professora e como escritora, fico escandalizada. O que é que nós estamos aqui num sítio que para mim é mágico, não é? Que é uma livraria. É onde está todo o saber reunido. E eu escrevo para quê? É porque agora uma máquina que se julga inteligente vai fazer textozinhos? E eu faço o quê? Não é? Não é? Ok. Eu só queria deixar o meu desagrado perante um assunto que até nem é o assunto que está a ser aqui discutido hoje. Portanto, será noutra... Pronto, estejam atentos que vai ser anunciada uma data e vão ouvir as coisas com o princípio. Tem de se começar pelo princípio as coisas. Pedro, pediste a falar? Não, está bem.
Olá, boa noite. Peço que todos ouçam em silêncio, porque senão não funciona. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui para conhecer um pouco de história. A palavra história para mim tem um significado muito especial. Eu gosto demais. Mas ao mesmo tempo tem outra coisa que me atrai mais ainda, que é a emoção, o sentir. Eu gostava de saber da senhora quais são as suas expectativas, quais são suas emoções, as suas experiências internas, pessoais, nesse processo de escrever, de conhecer, de buscar informações, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de experiências, estamos a falar de histórias, de reações, de vitórias, de conquistas, de derrotas, e penso que, como alguém que pesquisa a respeito da história, essas coisas são fundamentais, ou seja, o que aconteceu com esses seres humanos e como esse acontecer desses seres humanos que chegaram até a mim impactaram em mim. E a partir disso, quais são as minhas expectativas nessa perspectiva de que eu escrevo algo com o objetivo de passar algum tipo de conhecimento sobre nós, seres humanos, bons e maus, etc. É isso que eu gostava de saber. Obrigado. A sua pergunta é muito interessante e agradeço muito. Não é uma pergunta muito comum. Eu não sei se sei responder, porque não costumo pensar exatamente assim. Posso lhe dizer que a principal... talvez a principal razão porque eu comecei a fazer este livro também tinha muito de emotivo. O meu marido é brasileiro, é de origem brasileira e vive em Portugal. E dizia que eu tinha niilismo nacional. Eu tinha escrito a breve história da Europa, que é uma história do povo na Europa. E, de facto, quando foi a derrota dos movimentos anti-troika em 2015, 2016, sobretudo a violência do governo da geringonça contra as greves dos motoristas de matérias perigosas, dos estivadores. Os estivadores foram todos demitidos no primeiro dia do estado de emergência na pandemia. Foi para isso que serviu o primeiro dia do estado de emergência. E eu fiquei realmente... pensei por um bocadinho se valia a pena continuar cá, se isto não tinha sido transformado numa Flórida da Europa, se isto vai ser uma Flórida da Europa, há sítios mais interessantes para viver, porque do ponto de vista da reação dos trabalhadores, no sentido amplo, não estou só a pensar nos trabalhadores industriais, é isso que me interessa. Eu não me interessa viver num país de hotéis. Eu não quero isso, por mais que eu goste de viver cá, por mais que eu goste de alheiras, até porque um país de hotéis vai dar cabo das alheiras, vai dar cabo de tudo, não é? E então, a primeira, eu precisava de escrever o livro para eu entender onde é que o que é que se passava também comigo. E para isso foi muito importante eu reconstruir a história do movimento socialista em Portugal desde o final do século XIX. Século XIX, a Revolução, eu já tinha estudado muito. É só mais um ânimo, mas o século XIX para o século XX eu não conhecia tão bem e é realmente uma coisa absolutamente extraordinária que o movimento operário fez. Ao mesmo tempo, eu também olhei estatisticamente o que é que se passa no país nos últimos 200 anos. Eu digo eu, porque essa parte da estatística do trabalho foi especificamente feita por mim e apercebi-me de que há 20% da população no setor industrial, que a esmagadora maioria dos trabalhadores, ou seja, há uma proletarização das classes médias. Enfim, isto não vai ser uma Flórida da Europa e não há razão nenhuma para sair daqui, porque nós vivemos um período realmente de retrocesso das lutas, mas não é isso que está à nossa frente, olhando para o que se passou nos últimos 200 anos. E desse ponto de vista foi um alívio para mim quando cheguei ao final do livro, disse, isto não está perdido, vale a pena continuar cá. As histórias das pessoas, da minha relação, não é? Do meu... Depois eu tinha uma coisa que é um bocado canibal, mas isso é em relação ao meu marido. Eu precisava de compreender uma série de coisas teóricas que eu não dominava e que também foram muito importantes para mim, nomeadamente sobre esta formação social portuguesa, esta burguesia portuguesa. Eu tinha dúvidas quando nós começámos a escrever o livro se a burguesia portuguesa era um protetorado ou não, e agora tenho escassas dúvidas.
Mas isso abre mais possibilidades para um projeto do mundo do trabalho, não abre menos, é muito curioso. Agora, também fiquei muito, digamos assim, eu gosto muito de gente heroica, portanto, quando eu estudo as histórias do povo, eu na verdade não estudo o povo todo, eu não estudo as pessoas que ficam em casa sem fazer nada. Há pessoas que estudam. Quando se estuda processos eleitorais, em 75, toda a gente ainda tem essa conversa que é como é que foi possível, numa revolução as pessoas foram votar e votaram no PS e no PSD. Isso é não compreender a dinâmica de uma sociedade. Os 7.000 operários da Lisnave, quando marcharam em Lisboa em setembro de 74 e disseram nós não cumprimos a lei da greve, foram um exemplo para o resto do país e nunca mais ninguém cumpriu a lei da greve. Na hora de votar, havia 70.000 donas de casa nas beiras que contavam 10 vezes mais. E isso é uma tensão, que é uma discussão que está por fazer na nossa sociedade entre a democracia do trabalho e a democracia representativa. A democracia representativa é uma brutal distorção da realidade. A democracia do trabalho, quanto a mim, é muito mais democrática. Portanto, a expressão eleitoral que nós vivemos hoje, por exemplo, eu acho que ela não é uma expressão do país. Eu acho que este país não reflete, melhor dizendo, eu acho que o Parlamento não reflete o país. Eu acho que é absolutamente incrível o nível cultural das pessoas, o nível de dedicação das pessoas às suas famílias, o nível de crítica das pessoas com as palavras que têm, que muitas vezes são poucas, face ao lixo televisivo que têm que engolir todos os dias, à decadência do Parlamento, aos horários de trabalho. A gente pensa como é que há tanta humanidade em tanta desumanidade. E quando nós vamos, de facto, talvez por isso eu tenho esse privilégio, quando vou aos locais de trabalho, que vou todas as semanas, quando vou a plenários de trabalhadores, quando vou a centros culturais, quando falo com as pessoas, penso sempre naquele livro do Raymond Williams, que a associação entre a massa das pessoas e a má cultura é errada, e a associação entre as pessoas e só a sua cultura imediata também é errada. As pessoas são muito complexas e muito ricas. Então, eu acho que há uma força, que força é essa, amigo do Zeca? Eu acho que há uma força enorme nas pessoas quando falta um clique, e esse clique nós não podemos fazer por ninguém, não é? Isso é um momento histórico que surge sem que ninguém saiba de onde é que vem, que é o momento em que elas dizem, em que passam a acreditar nas suas próprias forças. Agora, isto também não cai do céu, não quero parecer assim... eu acho que o papel dos intelectuais públicos, dos partidos, dos jornais, da cultura, que não pode ser uma coisa que espera. Eu acho que nós, há muito tempo, estamos a desesperar por jornais feitos por quem defende o mundo do trabalho, por muitas Uniceps que faltam neste país. Eu acho que isso tem que ser construído. E, aliás, quando nós olhamos o processo revolucionário ou a longa pré-revolução durante a República, nada daquilo caiu do céu também, porque, como estava o Rui a dizer, a Unicep nasceu nos anos 60. Então, as estruturas culturais e intelectuais são absolutamente fundamentais para dar resposta quando as pessoas, no fundo, esta frase que é absolutamente sintética, todas as revoluções são impossíveis até se tornarem inevitáveis. A minha pergunta não é se vai haver uma revolução em Portugal, que era a pergunta que eu tinha quando comecei a fazer o livro. É como é que nós vamos estar preparados para ela. É muito mais isso. Porque, e claro, quando eu falo em Portugal, é completamente impensável hoje que essa revolução não tenha um caráter europeu. É absolutamente impensável que qualquer movimento social hoje, com o grau de interdependência das cadeias produtivas, com o grau de interdependência da comunicação, não tenha um caráter internacional imediatamente. E, portanto, eu acho que a pergunta é um bocadinho qual é o nosso papel em movimentos sociais e junto das pessoas, mais do que a desesperança, é mesmo tornar a esperança convincente. Mas para tornar a esperança convincente é preciso alguma reflexão profunda também. Nós não podemos só, enfim, fazer coisas agiográficas. Eu acho que a gente devia olhar para a história
das classes trabalhadoras em Portugal, não só pelas greves extraordinárias que fizeram, mas pelas greves que foram derrotadas, pelos pactos sociais que falharam, pelas concertações erradas que fizeram, pelas opções erradas, porque parece-me que o processo histórico também é essencialmente isso. Não pode ser uma agiografia dos nossos heróis. Tem que ser uma crítica radical. Ela não pode ser nem desesperante, nem ilusória, não é? Não sei se respondi. Parece-me que sim. Porque já está a ficar um bocadinho tarde. Tem a ver com esta situação do Chega e com a entrada dos partidos fascistas nos parlamentos. Esta entrada não pode levar a uma destruição das democracias. E como é que se combate? Ou seja, há alguma forma de combater, estando legalizado partidos como o Chega e outros, como é que podemos enfrentar essa situação? Porque é uma situação isto é apenas o princípio de uma escalada, não é? O que aconteceu na sexta-feira é apenas um episódio. Como é que olha e como é que acha que foi? Eu acho que a crise que nós temos é das democracias representativas. Nós não temos uma crise da democracia popular participativa, porque não há democracia popular participativa. Nós vivemos em democracias representativas, que nos últimos 20 anos, também não é nos últimos 20 anos, mas já no século XIX, à medida que foi sendo estendido o sufrágio universal, foi sendo diminuído o peso dos parlamentos face ao poder executivo. A resposta da burguesia face à ampliação do sufrágio universal foi aumentar o peso dos executivos e diminuir a força do poder legislativo, em muitos casos. Mas nos últimos 20 anos isso tornou-se quase caricatural. Quer dizer, a esmagadora maioria das instâncias que determinam hoje aquilo que é fundamental em Portugal não são eleitas. São instituições da União Europeia que não são sufragadas em termos democráticos. Então, eu acho que estes grupos fascistas, e que devem ser chamados fascistas, portanto, quer dizer, uma das grandes armas da burguesia que viu estes grupos, aliás, sair da sua barriga, é quase impedir as pessoas de chamar fascista. É como se as pessoas se sentissem mal de chamar, quando é isto que são, quer dizer, isto é uma classificação política. E eu não estou a chamar fascista porque me apetece chamar fascista. Eu estou a chamar fascista porque eu li as reportagens do Miguel Carvalho, eu li as reportagens do Paulo Pena, e nós estamos a falar de grupos paramilitares infiltrados em coisas de segurança privada, nas Forças Armadas, na GNR, na PSP. Nós estamos a falar de teorias racistas elaboradas que colocam os ciganos ou os muçulmanos em determinadas... Nós estamos a falar de teorias antissocialistas. Eles agora gritaram, feitos malucos, porque aquilo é um manicômio. Há esse lado, desculpem-me eu fazer esta piada, mas o meu coração anarquista, quando vê o Parlamento neste estado, até me dá vontade de rir. Eu penso, pá, coitados, não há um que se aproveite. Quando veio o Milei então é loucura completa. Saiu do manicômio direto, saiu. Ele abre assim os olhos, levanta os cabelos, é uma coisa completamente... e ele é antissocialista. A convenção do Vox disse ao que vinha. Nós estamos aqui contra o mundo do trabalho. Disseram preto no branco. As desigualdades são naturais. Se vocês querem combatê-las... Nós estamos aqui armados com uma tropa de choque, infiltrada até aos cabelos nas instituições das Forças Armadas e na segurança privada, e nós estamos aqui para isso. Isto é um setor da burguesia desesperado, que tem uma reverberação muito forte em setores da pequena burguesia e dos empresários que acharam todos que iam ser CEOs e que agora estão desesperados com a concorrência do capitalismo mundial, descobriram que não vão ser CEOs de nada, que financiam estas organizações. Portanto, isto para mim é um sintoma, isto não é causa da crise, isto é o sintoma da crise da democracia representativa. Como é que isto se combate? Não é certamente com nenhum discurso do Aguiar Branco, seja bom ou mau. Quer dizer, isto é que me parece, a mim parece-me, o meu único desespero neste momento que eu não consigo esconder de vocês é a atitude dos partidos de esquerda em Portugal e fora, no mundo inteiro. Que é, votem em nós que nós vamos resolver o problema, mas como? Quer dizer, os partidos de esquerda deviam estar a organizar encontros com as pessoas para perceber como é que as pessoas vão resolver os problemas, não é que votem em nós que nós vamos resolver o problema. O Syriza teve a maioria, entrou no governo na Grécia e resolveu alguma coisa.
Então, eu acho que nós, em vez da esquerda ir com um programa ter com a população, tem que ir ter com a população e perguntar qual é o programa, inverter completamente esta lógica parlamentar em que a esquerda se enamorou e se deixou enamorar nas últimas 20 décadas. E a segunda é perceber que o fascismo se combate aí. Se combate com sindicatos, com greves, com associações culturais, com livrarias, não se combate nem com discursos nem bons nem maus. Mas é por o Aguiar Branco ser delicado ou condenar o Chega que nós vamos combater o Chega? Portanto, não há forma de combater o fascismo que não seja com organização. E essa, evidentemente, não podemos esquecer, já que estamos a falar, já que eu sugeri que fizéssemos autocrítica, é o nosso grande calcanhar Com daquilo organização que e, eu por gostava. vezes, com violência. Se calhar gostava de ouvir o Rui sobre isso, porque o Rui tem refletido sobre estas questões do fascismo, da ascensão da extrema-direita. Sobre isto não estava a falar particularmente da violência, estou a falar da ascensão da extrema-direita. Eu tenho pouca coisa a dizer sobre isso, não é? Eu divido o pensamento sobre isso em termos de fascismo entre aquilo que é, por assim dizer, o que se chama o fascismo histórico, ou o fascismo doutrinário, e aquilo que é o fascismo comum, o fascismo incorporado. E eu concordo muito com o teórico português que vive há muitos anos no Brasil, o João Bernardo, quando ele diz que o fascismo é hoje um lugar novo. É hoje um lugar novo. Eu tinha completamente esta ideia. Tem um locus próprio, ele dizia, e era uma instituição que não está suficientemente teorizada e que se chama a empresa. O chefe, a administração, o terrorismo laboral, tem cuidadinho, senão cuidado que vem aí o chefe. Não se pode escrever porque estas coisas não se escrevem. É aí que está. Não é? E o fascismo, eu imaginei até que ele ia progredir assim. Um bocado como dizia Norman Mailer, vai haver todos os sinais daquilo que nós chamávamos fascismo, simplesmente a palavra não vai ser essa. Eu já conhecia a alcunha, chama-se democracia, não é? O grande triunfo do fascismo no pós-guerra é que passar a chamar-se democracia. Não é? Claro, realizando um conjunto de, satisfazendo, por obrigação, por pacto, das formas que foram necessárias ao longo da história, um conjunto de reivindicações sociais, etc., que se punham com muita premência. Em alguns pontos do mundo, noutros nem isso. Ora bem, hoje, isso para mim surpreendeu-me, o fascismo não encarna propriamente na tradução pública de grupos como este cá em Portugal, né? Que é muito, eu considero que isto cá em Portugal chega, é uma coisa diferente. Gostava de ser, não é por ele, não é por culpa própria, mas gostava de ser como o Vox, gostava de ser como a AfD na Alemanha e tal, mas a gente, cada um dá o que dá, não é? Quem dá o que tem, mais não é obrigado. E, portanto, eu compreendo. São tipos que andam à boleia da claque do Benfica, da próxima claque, das próximas donas de casa que vão votar neles, etc. Todavia, foi dada a percepção, através de investigações jornalísticas e outras informações que vão, entretanto, surgindo, justamente desses graus de infiltração e esses. Aí a conversa é diferente. Não tem nada a ver nem com o Aguiar Branco, se calhar até pouco tem a ver com o André Ventura. Não é? Tem a ver com outras coisas, que é uma pessoa, daqui por uns anos, quando vai a uma esquadra, não saber se sai de lá inteira ou sequer se sai de lá. Sobretudo se estiver nas más graças do regime. Não é? E esta inversão propriamente fascista, desejadamente fascista, confessadamente fascista, do que estava a falar a Raquel, em que até os puros oportunistas, os puros delinquentes, dizem, mas eu sou fascista, cuidado, não sou um delinquente qualquer, eu sou fascista, etc. Sei lá, temos o Mário Careca, não é? Como é que ele se chama? Mário Machado, não é? Mas há skinheads mais finos. Não é? E esses interpretam forças de sujeição e cuja irradiação vai contaminando todas as áreas da política, do espectro da política e da própria sociedade. Vejam, por exemplo, quando se fala de eleições, a primeira coisa que se fala é de uma maioria absoluta. Porquê? Porque é que a maioria tem que ser absoluta. O Pombal também concordava com isso, mas não marcava eleições.
Não é? Agora, já para a maioria absoluta já está. Não é? O Hitler fez várias. Não é? Depois teve duas e houve uma que foi absoluta. Caramba, foi por eleições. Ora bem, eu creio que o fascismo é sobretudo uma atitude. Está a ver? Tem o fascismo doutrinário, tem. Agora, é também, no plano político, a expressão de quando o capital não consegue arranjar-se de outra maneira, então vamos a isto. Não é? E, portanto, é o aspecto da violência, da contra-violência. O projeto é violento. O projeto é de uma violência, como foi sempre, não é? Mas não é só porque fala mais grosso. Porque quando tinha voz mais fininha, era igualmente violento. A Troika não dava para aí ninguém a dizer que era fascista. Não. A gente faz é isto, acabou a conversa. E a partir do momento, em 2008, houve uma coisa muito interessante que aconteceu, foi pôr as pessoas, retirar o dinheiro das pessoas para dar a alguns banqueiros, como disse muitíssimo bem a Raquel. E isto conseguiu-se. Pacificamente. Houve uns tipos que foram ali umas manifestações e tal, ali embaixo na avenida, voltaram para casa e a malta fica depois dos impostos e a banca, isso é um risco sistémico, pois é. Grande chatice, faz-me lembrar sempre a rábula da Maria Vieira com o Hermano José, com o pato. Não é? Quando foi sequestrada e o pato não pagava o resgate, os sequestradores disseram, bom, vamos ter que te matar. E ela disse, pois com certeza, vocês têm a vossa vida, não podem ficar aqui toda a vida comigo, mas têm que me matar. Ora bem, neste sentido, o Kant falava sobre isso a propósito da Revolução Francesa. Dizia assim, os revolucionários têm a tendência de olhar para si mesmos, para aqueles que estão a fazer a revolução, não é? Mas esquecem-se sempre de olhar e perguntar-se o que é que estão a fazer aqueles que não estão a fazer a revolução. E essa ilusão do 25 de Abril, não é? que teve muito de concreto, e esse concreto que é o que assusta mais, que é o que atemoriza mais qualquer poder, e é isso que é objeto de esquecimento, concordo inteiramente com a Raquel, esse concreto é aquilo que é preciso desarticular. E se não for desarticulado pela demagogia dos mídias, será, e das escolas e das universidades, será desarticulado pela violência das armas. Isso não tínhamos. Agora, quando a gente diz assim, bom, então há armas, então vamos pegar as armas também. Eu tenho uma longa experiência de cobertura, de conhecimento, de estudo dos movimentos armados. Daquilo que se chamam os terroristas, não é? Já me chamaram terrorista e tudo por causa disso. E eu mesmo já ser terrorista do que outras coisas. Não é? E quase sempre aquilo acaba mal. Porquê? Porque a luta da violência aberta, direta, a gente pode meter numa guerra para a qual não tem força. Não é? E hoje tenho amigos que dizem assim, o quê? Fazer uma luta armada hoje? É pá, façam vocês. Em Espanha, quanto é que dá? 40 anos? Ui, façam vocês. Eu já não, pá. Então já tive que dar tantos preços por causa disso. Não, se quiserem, a gente ensina como é que isso se faz. O que a Raquel estava a dizer, vejam lá como é que isto se faz, não é? Se quiserem, a gente ensina, mas eu já não vou fazer outra vez. Não, agora já me apetece. Ora bem, claro, estou a brincar com isto, não é? Mas isto são derrotas muitíssimo pesadas. Eu posso contar-vos de um preso político, depois do 25 de Abril, que quando saiu da penitenciária de Lisboa, só tinha, nos anos 90, atenção, não é nos anos 80, nem nos anos 70, quando saiu da penitenciária de Lisboa, nos anos 90, só tinha à espera dele, a mulher dele, a minha mulher e eu. Estava resumido isto, um grande dirigente revolucionário de luta armada neste país. Contra este sistema, não é? Estávamos lá os três à espera dele, não é? E depois levámos-lo para casa, os três. Portanto, estava resumida esta ideia de uma revolução mais ou menos quixotesca, etc, etc. As Forças Armadas, ouçam, sabem que há um filósofo basco, Yasha Zurmendi, que diz assim, se de um livro de história retirássemos todas as páginas de violência, ficávamos só com a capa na mão. Não é? Como é evidente. Qualquer poder se exprime pela sua violência. Caramba. Por isso é que se tornou poder. Não foi porque convenceu muita gente, não é? Depois pode ter bons sistemas de entretenimento. E temos. Olha, a gente abre a televisão, aquilo é do melhor que há. Da Assembleia da República ao circo, ouça, temos de tudo, não é? Mas eu acho que esta pulsão, que é uma pulsão que a vida má nos empurra
para formas de más respostas. Quer dizer que as más perguntas feitas à vida nos empurram para mais respostas. Uma das coisas que eu gosto mais de ouvir a Raquel é a qualidade das perguntas. As perguntas que ela descreveu a propósito da elaboração deste livro. Porque as pessoas, quando escrevem um livro, devem ter algumas perguntas na cabeça, porque senão para que é que vou escrever? Olhem para isto. Tipo, olha aqui à volta e vou escrever o quê? Bom, só posso escrever acerca de uma pergunta qualquer. Minha, que me incomoda, que me inquieta, não é? Caramba, como é que isto se resolve? O que é isto? Que coisa é esta? Não é? E, portanto, o nosso país, ainda há pouco eu estava numa conversa com a Raquel e ia dizer esta frase, não é? Ia lembrar uma conversa de Zé Mário Branco com o jornalista, que era o Fernando Alves, aqui no País, em 85. O Fernando ainda estava na Antena 1 e às tantas havia um programa à noite em que o Fernando fazia entrevistas ao Fernando Alves. Ele agora é muito conhecido por causa das crónicas, sabem, o Fernando Alves. E naquela altura era menos conhecido, éramos amigos já, e depois estivemos juntos na TSF, etc, etc. E o Fernando entrevistou o Zé Mário Branco. O Zé Mário Branco tinha acabado de fazer o FMI, o Ser Solidário, aqueles discos assim, não é? Muito puxavantes. À noite, se calhar já tinha feito. Que eram discos que a gente usava crowdfunding. Crowdfunding, devo dizer, era um cupão que vinha no JL, ou que vinha no 7, e gajos que ganhavam 11 contos como eu, punham 500 paus para o Zé Mário gravar o disco. E depois, quando houvesse disco, a gente logo recebia um disco. Chamava-se crowdfunding. A gente chamava assim, em português técnico. Ora bem, isto chama-se crowdfunding. Foi agora recentemente descoberto. E às tantas, o Fernando pergunta-lhe assim ao Zé Mário, que país é este? Tinha acabado de morrer o Joaquim Agostinho. Na última meta do Joaquim Agostinho, no Algarve. Atravessou-se um cão, não é? E o Agostinho ia para a meta. Foi a última meta dele. Claro que no Algarve não havia maneira de socorrer o Joaquim Agostinho, ele morreu. Não é? E o Zé Mário tinha acabado disso acontecer, disse assim, este é um país em que qualquer rafeiro derruba um campeão. É o país em que qualquer rafeiro derruba um campeão. Não deve ser o único. Mas caramba, preenchemos todas as condições. E eu conheço alguns campeões derrubados por matilhas inteiras de rafeiros, que estão aí à solta. Uns chamam-se chegas, outros chamam-se não chegas, logo se vê. Agora, há um aspecto de penetração na estrutura repressiva, na estrutura armada, que está a fazer bom na Alemanha desde sempre, não é? E que em Portugal não é já recente, mas, olha, que em tempos a esquerda fez. Não sei se ainda faz, agora não estou informado sobre esses assuntos, em tempos a esquerda fez. E fazia bem, e fez bem tê-lo feito. Agora parece que não é a esquerda, parece que é a direita. Mas também espero que seja porque eu não sei, melhor, que eu não saiba porque está a ser bem feito. Isso então é que era bom, não é? Porque se eu não sei porque não está a ser feito, é que é o problema, não é? Agora, se é porque se está a ser bem feito, ótimo. Porque temos esses problemas, vamos ter isso, e há um galope fascista. Eu creio que a questão da Ucrânia aprofundou as contradições no sistema mundial, no sistema do mundo, não é? Nos equilíbrios que estavam estabelecidos, e foi esse o seu projeto. Que leiam vossas publicações no WordPress, o que ouvi o vosso vídeo, bem, e quando vi a vossa intervenção na televisão, estou muito contente que alguém como você existe a defender esta ideia que, bem, em França também existe alguém a defender a ideia trotskista, a heritagem da Revolução Russa, e bem, mas vivemos em democracia, mas alguém que fala